Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando. Deus abençoe o seu dia. Amém? Hoje nós vamos falar sobre família e sabedoria, pedindo a Deus orientação. Vamos orar? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por este ar que nós respiramos. Obrigado pela água que bebemos. Obrigado pela comida sobre a mesa. Obrigado por vivermos e termos uma família, Senhor. Em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida da comunidade cristã da qual eu faço parte. Coloque tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença, Senhor. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Deus, que seja repreendido, ó Pai, de nosso meio, de nossas vidas, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de inveja, ó Pai, todo espírito de vício, de prostituição, e que teu Espírito Santo verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a minha oração nesta manhã, para todos aqueles, ó Pai, que serão alcançados por esta palavra e aqueles do nosso convívio. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Família e sabedoria. Pedindo a Deus orientação. O texto que eu quero usar está em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, que diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Aqui nesse texto, Tiago aborda a questão da sabedoria dentro do contexto das provações e dificuldades, para solucionar problemas, para resolver conflitos. Então a sabedoria é entendida como mais do que conhecimento intelectual. Então, nós precisamos entender isso, que a sabedoria vai além do conhecimento intelectual. Por quê? Porque a sabedoria é a capacidade de entender e agir de acordo com a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Então, aqui Tiago assegura aos crentes que Deus está disposto a dar sabedoria de uma maneira generosa a todos que a pedirem. Então, a frase "e não lança no rosto" implica que Deus não repreende ou censura aqueles que reconhecem a sua necessidade de sabedoria divina e a buscam. Não é igual o homem que dá de um lado e cobra do outro. Deus dá liberalmente, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E Ele reconhece que o homem é deficiente, que o homem é falho. Por isso que a sabedoria vem de Deus, não vem do homem. Então, o primeiro tópico que eu quero tratar aqui faz referência ao livro de Provérbios, no capítulo 2, versículos 6 e 7, o livro de Provérbios que nós estudamos aqui um tempo, capítulo por capítulo, e o versículo 6 e 7 diz assim, capítulo 2 de Provérbios, versículo 6 e 7 que diz: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Então, o primeiro tópico que eu quero tratar aqui é pedindo a sabedoria a Deus, ou pedindo sabedoria a Deus. Então, dentro desse tópico, pedindo sabedoria a Deus, nós precisamos reconhecer a necessidade da sabedoria e do pedir a Deus. O que significa isso? Significa incentivar a humildade para reconhecer quando falta sabedoria e a necessidade de pedir a Deus. Como que nós pedimos sabedoria a Deus? Orando. É por isso que nós precisamos ter também a oração confiante. Oração confiante significa ensinar sobre a importância da oração confiante, sabe? Acreditando na promessa de Deus de dar a sabedoria.
Então muitos oram a Deus por orar, sem confiança. Então precisamos ter a confiança sim quando estamos falando com Deus. Não orando por protocolo. Tem muita gente orando por protocolo. Não orando por confiança, não falando a Deus com confiança. Então essa oração confiante de pedir sabedoria é extremamente necessária. Por quê? Porque precisamos da sabedoria para o cotidiano, para o dia a dia. E o que significa sabedoria para o dia a dia, para o cotidiano? Significa aplicar a sabedoria divina nas decisões diárias da vida familiar, na vida profissional, na vida emocional, sentimental, para promover o discernimento e o entendimento em todas as questões. Por isso que a sabedoria vem de Deus. Amém? Quero mandar um abraço, pastor Marcos. Deus abençoe, pastorzão, abençoe seu dia, abençoe a sua família, seus negócios, seus projetos, em nome de Jesus. O segundo tópico que eu quero falar está aqui no Salmo 51, versículo 6. Salmo 51 é aquele salmo de perdão e arrependimento de Davi. E no versículo 6 diz assim: Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aqui Deus dá generosamente. Esse segundo tópico. Davi, no seu momento íntimo com Deus, em que ele estava pedindo perdão, ele sabia da generosidade que Deus tem em dar sabedoria. Então precisamos, nesse contexto aqui, ver Deus como fonte. E o que significa ver Deus como fonte de sabedoria? Significa afirmar que toda a sabedoria verdadeira e genuína vem de Deus e que Ele deseja nos tornar sábios. Sábios como ouvinte, sábios como falar e sábios em atitude. E saber também da generosidade divina. E o que significa generosidade divina? Significa que Deus dá sabedoria, não baseada em nossos méritos, mas na sua própria generosidade. Isso é interessante, porque muita gente acha que Deus vai dar sabedoria baseado nos seus méritos. Não, é baseado na sua generosidade. Salomão, quando foi sacrificar em Hebrom, após a morte de Davi, quando ele foi após a sua coroação também, Deus apareceu a ele em sonhos à noite e perguntou a ele: o que queres que eu te dê? E ele falou: que me dês tão somente sabedoria para governar com um povo tão grande. Ele já tinha recebido de Davi um trono forte. Então Deus dá sabedoria não baseada em nossos méritos. Deus não ia dar sabedoria baseado nos méritos de Salomão, que ele não tinha mérito ainda. Ele tinha recém sido coroado. Mas Deus dá sabedoria baseada em sua generosidade, na generosidade divina. Amém? E também o ensino e aprendizado, que nos mostra que precisamos incutir nas crianças e na família o valor do aprendizado contínuo da sabedoria que é guiado por Deus. Ensinar sabedoria aos nossos filhos. Sabe? Tem momento que você tem que agir duro, tem momento que você tem que agir brando, tem momento que você tem que ser intermediário. Cada situação exige uma atitude. Cada situação exige uma ação. Então é aí onde entra a sabedoria, o momento de calar, o momento de falar e o momento de ouvir para refletir. Então aí a sabedoria trabalha. O terceiro tópico que eu quero falar aqui é sobre sabedoria e relacionamento. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, ali a igreja de Efésio, na cidade de Éfeso, no capítulo 5, versículo 15 ao 17, diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.
Sabedoria e relacionamento, não andar como nécios. Então, nesse tópico aqui, tem algumas situações. Primeira situação é caminhando com sabedoria. O que significa caminhando ou caminhar com sabedoria? Significa instruir sobre como caminhar com sabedoria, aproveitando cada oportunidade que Deus nos dá. Deus nos dá oportunidades ímpares, que muitas das vezes desperdiçamos. Colocamos à frente a nossa vontade, o nosso desejo, além daquilo que Deus está nos mostrando. Muitas das vezes a vontade do homem se impõe à vontade de Deus. E as coisas não andam como... Porque a vontade de Deus ela é soberana. Então precisamos ter essa visão para a sabedoria nos relacionamentos. Em todas as situações. A outra situação são relacionamentos sábios, que significa fomentar relacionamentos sábios dentro da família, escolhendo palavras e ações que edificam. Não agir imprudentemente, mas agir de uma maneira prudente, principalmente no ouvir e no falar. Precisamos agir de maneira prudente. Então, relacionamentos sábios é isso aí, é fomentar relacionamentos sábios. E é dentro da família que esses relacionamentos se tornam tão importantes. Porque família forte, comunidade forte. Família forte, sociedade forte. Por isso que Josué afirmou, não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele queria ter um relacionamento com a sua família e Deus. Ou seja, ele queria relacionar sua família com Deus. Amém? E resolução de conflitos também. Sabedoria no relacionamento também implica na resolução de conflitos, que significa utilizar a sabedoria divina para resolver conflitos familiares de forma justa e, acima de tudo, amorosa, com amor. Tá bom? Então, existem muitos conflitos familiares que muitas das vezes o silêncio reflete a sabedoria. Porque se você tiver com o coração amargurado, magoado, raivoso, e for falar alguma coisa, você pode jogar, como é que se diz, gasolina no incêndio, no fogo. Então, ficar em silêncio, deixar a outra parte refletir e depois... Lembre-se que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A ira não pode se pôr sobre o sol não pode se pôr sobre a ira. Então o silêncio é uma das ferramentas da sabedoria. O ouvir é uma das ferramentas de sabedoria. E acima de tudo, se calar para ouvir a voz de Deus. Não ficar ouvindo só a sua voz. Amém? Então eu quero concluir aqui nessa manhã falando para você que a sabedoria não é apenas para a tomada de decisões importantes, mas é também para as interações diárias e para cultivar um lar de entendimento, paciência e amor. Então a sabedoria que vem de Deus é como uma luz que ilumina o caminho quando as decisões são difíceis e o futuro está incerto naquilo ali. Então é a sabedoria de Deus. Salomão não pediu outro reino. Ele pediu apenas sabedoria. Amém? Então, queridos, que Deus te abençoe, te dê um dia alegre, uma sexta-feira alegre, abençoado e próspero, te dê um final de semana abençoado. Amém? Deus abençoe, queridos, graça e paz.